Seguindo então, vamos para um outro recurso muito importante que ajuda bastante aí quando você tem que fazer um desenvolvimento, né, que se torna cotidiano, que se torna aí repetitivo. Então, todo dia eu trabalho com uma criação, por exemplo, de cartas dentro do Word. E eu utilizo somente os mesmos recursos, ou praticamente sempre esses mesmos recursos. Então eu consigo criar uma guia, como essas que nós temos aqui acima, e adicionar grupos. O que são os grupos? A guia, por exemplo, é a página inicial, e os grupos são o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, e dentro desse grupo eu consigo adicionar recursos. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no menu arquivo e aqui eu tenho as opções. Dentro das opções, nós temos personalizar a faixa de opções. Tem uma forma mais simples de entrar aqui? Tem. Se você vier com o botão direito em uma área vazia da faixa de opções, você tem a opção de personalizar a faixa de opções. E aí, então, você consegue cair no mesmo recurso. Bacana. Tendo feito isso, vamos então começar a criar. Primeira coisa, eu vou fazer aqui a criação de uma nova guia. Então, eu faço o seguinte, eu clico aqui na opção nova guia e ele me dá aqui uma nova guia personalizada, como vocês podem ver. Eu vou selecionar a opção de nova guia personalizada e vou clicar em renomear. Vou colocar aqui avançada. Pronto, vai ser o nome aqui da minha guia. Beleza. Tendo feito isso, nós podemos também trabalhar aqui a posição dela. Eu não quero ela aqui embaixo, eu quero a minha guia avançada como primeira guia, por exemplo, do meu projeto. Então, eu deixo ela aqui acima como guia principal, né? Então, ela vai ficar aqui como avançada. Dentro dela eu vou ter grupo? Vou ter. Aqui eles até colocam um novo grupo personalizado. Vou colocar renomear, porque o primeiro eu tenho que ter aqui por padrão, né? E aqui, então, nome para o grupo, eu vou inserir, por exemplo, recursos principais, ok? Poderia associar um símbolo aqui a ele, ok? Se você quiser. Vamos fazer aqui o seguinte, vou criar um outro grupo, em novo grupo, e aqui eu vou colocar nesse grupo recursos avançados. Pronto, eu só estou inventando o nome aqui para poder explicar para vocês. E aqui, então, eu tenho as ferramentas. Vamos supor que no recurso principal, o tempo todo eu precisasse de utilizar a caixa de texto. Eu seleciono ela e clico em adicionar. Ela foi adicionada aos recursos principais. Eu preciso utilizar também a opção de estilo. A opção de estilo aqui ela é fundamental para que eu possa então trabalhar. Então eu clico aqui em estilo, seleciono o meu recurso principal e mando ele adicionar. Pronto, está adicionada. Dentro dos meus recursos avançados, eu utilizo muito marcador. Então vou colocar os marcadores. O que mais que eu utilizo aqui? Eu utilizo a opção do pincel de formatação, eu utilizo aqui a opção de localização, e assim por diante. Todos os recursos que você julgar necessário aqui, você coloca dentro daquela guia, que são recursos que você mais utiliza. Mas não são somente esses recursos aqui que existem dentro do Word, é porque aqui ele está mostrando somente os comandos mais utilizados, né? E ele próprio pega também uma rotina de utilização que você tem e coloca aqui. Se eu estou criando uma guia principal, obviamente são para juntar os recursos que eu mais utilizo, então por isso aqui seria a opção ideal. Mas se de tudo não estiver aparecendo ali, você coloca aqui, você tem a opção de comandos fora da faixa de opções, que são alguns recursos que não existem dentro da faixa de opção, que estão aí, por exemplo, em guias avançadas, como controles de formulário, entre outros, São opções aqui que nós temos de todas as guias, e aí ele vai me mostrar por guia, fica um pouco mais fácil de você encontrar. Então, eu quero o recurso de revisão de ortografia automática, então eu venho aqui de correção de ortografia, eu venho na opção aqui de revisão, e aqui eu vou ter, em revisão de texto, a opção de ortografia e gramática, então eu poderia adicionar ela. Então, assim, eu acho que para que você encontre o recurso da guia, essa opção de todas as guias é a mais simples, você consegue aí fazer por ela. Mas o ideal aqui é o comando mais usado, que justamente o que você mais utiliza, provavelmente, ou pelo menos pensa assim, é o que você quer colocar em uma guia personalizada. Vou clicar em OK, então nós vamos ter aqui a nossa guia avançada, como primeira guia antes da página inicial, e dois grupos. O primeiro grupo, recursos principais, que eu coloquei a caixa de texto e o subitem da lista. E depois nós temos aqui recursos avançados, com marcadores, pincel de formatação, opção de localizar, colar e ortografia e gramática. Mas agora eu já não preciso utilizar tanto isso. O que eu posso fazer para tirar? Botão direito, personalizar a faixa de opções, e aqui eu seleciono a minha guia avançada. Poderia desmarcar, que ela não aparece mais lá, Perfeito, mas ela ainda existe. Vou com o botão direito numa área vazia, personalizar a faixa de opções. E se de tudo eu não quiser ela, eu posso selecionar essa minha
guia principal aqui, né? E aqui dentro das configurações, nós até temos uma outra opção também que eu posso exportar, tá joia? Porque se eu tiver, esqueci desse detalhe, se eu tiver um recurso se eu tiver dentro da empresa, vamos analisar assim, e eu tiver 10 computadores ali que fazem as mesmas configurações, que trabalham da mesma forma, eu tenho essa opção aqui para poder exportar ela, e aí eu posso exportar como um arquivo, e aí exportando ele vai então trabalhar para mim com essa personalização. Basta eu entrar nesse mesmo recurso na outra máquina e colocar a opção de importar, né, para que ele possa então trazer para mim esta opção. E para tirar a guia, basta você selecionar e clicar em remover. Ó. Pronto, ela sai fora aqui e também não vai ficar visível, né, na sua área.